vida, cabeça pra cima. Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um programa Cabeça para Cima, que além desses caminhos que eu já citei, você também pode assistir no seu tablet ou no seu smartphone em qualquer lugar que você esteja. Isso é possível porque nós temos um exército de pessoas que oram por nós e que têm entendido o nosso desafio de estar presente 24 horas por dia, divulgando a palavra de Deus. E essas pessoas, elas oram e elas semeiam e elas contribuem para que a Boas Novas possa chegar até você. Muito obrigada ao nosso querido semeador de Boas Novas, vocês que já entenderam o nosso desafio e a nossa missão. Você que ainda não é um semeador, acredite, faz toda a diferença você vir ser um semeador, você vir para o exército de semeadores das Boas Novas. Nosso desafio, R$1 por dia, R$30 por mês. Liga agora, 2112-6300 ou entra no nosso site. E lá, 24 horas por dia, 7 dias por semana, você também poderá se tornar um semeador. As músicas contemporâneas, elas têm sido cada vez mais presentes nos nossos cultos. Ritmos como rap, rock, pagode, funk, eles são mais presentes nos louvores a cada dia. A grande questão que se coloca e se torna uma grande dúvida para grande parte dos crentes é: todos os louvores ou todos os ritmos, eles efetivamente louvam a Deus? E mais, é fato que essa música contemporânea, nesses diferentes ritmos, eles facilitam alcançar os jovens? É a nossa reflexão de hoje no Cabeça para Cima, quando conversaremos com vocês sobre os diferentes ritmos na igreja. Veja o nosso informativo e participa conosco. Nos vários anos recentes, um tipo radicalmente diferente de música penetrou muitas igrejas. Esse estilo é conhecido de várias formas, como pop sagrado, rock cristão, novo som e música cristã contemporânea. Ela copia o estilo da música do mundo, as batidas pesadas e os sons contínuos e agitados do cantor e leva tudo isso para dentro das igrejas. Mas esse é um assunto que causa polêmica no meio cristão. Para algumas igrejas, esse estilo musical, inclusive os ritmos fortes da música rock, o volume alto e a vocalização sensual, não são favoráveis ao sentimento de profunda admiração e grandeza de Deus. Não produz a paz e a calma que experimentam todos os que se acham na presença de Cristo. Já outras vertentes acreditam que os jovens de hoje, principalmente os adolescentes, vivem com a música. Billy Graham destaca que 85% de todas as conversões para Cristo acontecem entre aqueles que têm até 18 anos. A música cristã contemporânea é uma forma de traduzir a mensagem do Evangelho para uma linguagem que será compreendida pela geração presente. A cruz continua sendo minha inspiração, a cruz continua sendo minha expressão. A cruz me dá força e coragem pra prosseguir. Na cruz eu ouço a voz que me incentiva a reagir. Eu sigo a caminhada em direção da cruz, espinho na estrada, mas ela me conduz. Se eu tropeço, olho pra cruz e consigo levantar. A cruz me mantém firme, não me deixa desandar. Cilada tem de monte, mas na cruz eu me esquivo. Eu sei, eu tô ligado, pela cruz é que tô vivo. Não caio na dos bicos, na cruz eu invisto, não me perco os caô. Na cruz eu insisto, geração maliciosa dão as costas pra cruz. O inimigo com banquete gentilmente seduz. Por 7 dias de orgia, há quem cuspa na cruz. Por alguns dias de orgia, alguns daqui traiu Jesus. Pra testar minha lealdade, fita errada tem de monte traidor. Oferece e os bicos faz a ponte sem chance. Tempo perdido, já não sou mais eu que vivo. Sou escravo aprisionado, acorrentado em Cristo. A história da cruz me cativa e me fascina. A história da cruz foi quem mudou a minha vida. Olhei pra cruz e vi meus pecados em Jesus. Na escuridão da cruz pra mim brilhou a luz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
aproximo, quebrantado por seu amor. O carpinteiro lidava com madeira todo dia, com certeza sabia que nela morreria, sabia o que será, sabia o que vai ser. Ele quem pode dar vida e pode reaver. Na cruz o carpinteiro pagou o que não devia, quitou a dívida de quem não merecia, dos ladrão, dos corruptos, dos avarentos, até daquele que não merece reconhecimento. O carpinteiro foi até o fim, assim renunciou. Quando eu nem o amava, ele me amou. Não só levou a cruz, desde Pilatos sempre se esvaziou pra ver nosso lado. Então pega a sua cruz, doidão, que é assim que faz. Tem uns que por nada deixa ela pra trás, pra viver na Augusta, freguês de biqueira, o inimigo na ação pra te dar uma rasteira. Pensa no que vai dar, não pensa só no momento. Por isso sou pela cruz e guardo os mandamentos. A cruz é tema principal do meu discurso, mudou meu status e alterou meu percurso. É ponte que passa por cima do abismo, é ponte, o caminho rumo ao paraíso, rumo ao infinito. Pela cruz não tá restrito, vou por ela e prossigo, tô livre dos delitos. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu. Sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Lá vem a tempestade, meu Deus, o vento é forte, não vai me derrubar. A cruz é meu suporte, estremece, abala as minhas estruturas. Quer me arrastar, me prender na sepultura. A vida dura diz pra mim, qual pobre que não tem. Só que um dia eu olhei pra cruz e pra ela eu disse amém. Nem vem que não tem, não sou refém de ninguém, do crime, do sistema e nem do rap também. Meus punhos lá na cruz foram livres das algemas. Oh, alma minha, eu te peço, não tema. As ruas é o vale da sombra atual, só que eu não pago pau, não temo nem o mal. Minha proteção não é de chumbo, não machuca ninguém. Só veio ao mundo pra ver o meu e o seu bem. Sofrimento eu sei que tem, multiplico 100% por você, por nossa pátria. Jesus foi mais além, nunca usou a pobreza como pretexto pra matar. Não é julgando, não é tirando, nem querendo ser um par. Como diz consciência, tá na hora de parar pra pensar e ver que é preciso mudar. Motivos tenho de sobra pra ser mais um amargurado, só que o alívio chegou também, fui alcançado. O sol brilhou, o dia escuro acabou, foi na cruz que Jesus por nós se derramou. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Porção Jefferson Rodrigues, parceria firmeza, a cruz. Cabeça pra cima. É isso aí, você já percebeu que hoje a gente começou o programa de uma maneira diferente, porque além de provocar você com as perguntas, além de trazer as informações pelo nosso informativo, a gente já quis provocar você com uma boa música. Para você, essa é uma boa música? Como é que é essa questão da música contemporânea na igreja? Todos os louvores, eles realmente, ou todos os ritmos, eles louvam a Deus? É o tema do nosso programa de hoje, uma galera muito especial para conversar com você. Recebo aqui no estúdio o pastor Celso Godoy, ele que é também gerente de estratégias missionárias para grupos específicos da Junta de Missões Nacionais. Pastor Celso, sempre muito bom estar aqui com o senhor, né? Trabalhar com estratégias especiais, música sendo uma delas. Tudo bem, Celeste? Bom estar aqui também com esse pessoal da Boas Novas, sempre linkadinho, sempre ligadinho nessa TV, que tem sido uma bênção na vida de muita gente em todo o nosso país. Obrigada, pastor. Obrigada mesmo, né? Também aqui com a gente, vocês já viram, já ouviram a boa música dele, o Leandro Poçan, rapper e pastor da Missão Batista Underground em São Paulo. Obrigadíssima por voltar aqui com a gente.
que agradeço. Saudação a todos aí que estão assistindo. Deus abençoe nós. Isso aí. E também completa nosso time o Jânio Brum, que é músico e está aqui para falar de música contemporânea na igreja. Obrigadíssima pela sua presença. Eu que agradeço, Celeste, é um prazer estar aqui, né? Componente do Grupo Redenção, também fazendo parte dessa linda e maravilhosa equipe que está nesse debate hoje. Pois é, muito bom ter vocês aqui com a gente. E na descontração do nosso programa, a gente gosta de falar isso, né? Aqui tem uma pegadinha, vocês já sabem disso, né? A gente tem uma cadeira que ela é boa, porque ela faz isso aqui o tempo todo, mas isso não pode fazer. Tá? É para ficar quietinho, não pode ficar, senão o pessoal reclama com a gente, tá bom? Pois é, né? A gente viu aí uma música diferente, um ritmo diferente, e a gente sempre esbarra nessa questão. Todos os ritmos louvam a Deus. Uma música como essa, que tem uma letra tão incrível, né? Uma letra tão importante, ela efetivamente louva a Deus. Como é que você sente isso, Leandro? Eu creio que sim, que louva a Deus. Eu acredito que a música se torna sacra a partir do momento que nós, santos, cantamos ela, né? E o Salmo 150 nos mostra que ali há várias maneiras, formas diferentes de louvar o Senhor, né? Eu acredito que o rap ou qualquer outro tipo de música é uma forma de você comunicar, a pessoa se identificar e aí uma forte influência, né, para você atrair pessoas para Cristo, para levá-las a adorar a Deus. Isso não acaba sendo uma desculpa, não? Essa coisa da gente aí adotar todos os ritmos e usar o que normalmente, né, a gente acaba falando, o que o mundo está aderindo, sob um pretexto de poder estar alcançando melhor os jovens. Qual a tua opinião? Eu creio que não seja um pretexto, eu creio que seja uma forma, uma estratégia que a igreja precisa estar utilizando para poder realmente alcançar esses jovens que eles têm estilos próprios, têm vocações próprias, eles têm gostos específicos para cada modalidade, cada ritmo de música. Então a gente não pode esquecer esses momentos da gente estar utilizando essa estratégia de evangelização. Pastor? A gente tem que ser claro. A música, ela não serve apenas para adorar a Deus, ela alegra também o coração do homem. E a gente sabe que quando o coração do homem está alegre, Deus fica feliz também, dentro desse contexto de igreja. Rick Warren, ele tem uma expressão que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que o culto ele tem que estar mais para festival do que para funeral. E é uma verdade, a gente entende que o culto precisa ser alegre, festivo. E os ritmos, aquela visão de que determinado ritmo pertence ao demônio, isso não existe. O diabo não é e nunca foi o pai do rock. O pai de todos os ritmos é o Senhor. E nós temos utilizado a música, o hip hop, o samba, o rock, o hardcore, tantos ritmos, a fim de se aproximar das pessoas que precisam conhecer, que precisam se relacionar com Deus. E a estratégia tem sido muito boa, não só para as pessoas que nós alcançamos, como para a igreja também. É óbvio que é uma quebra de paradigmas, mas é uma quebra de paradigmas necessária para o tempo que nós vivemos hoje. Muitas vezes eu vejo e percebo pessoas reclamando até daquela questão da mudança de ritmo, né? De mudança de ritmo que se coloca nos hinos tradicionais, né? Que às vezes fazem tanta diferença, dão uma outra, né? Não que o original seja ruim, não é bacana, mas às vezes tem vários hinos tradicionais que também se muda o ritmo, né? E tem muita gente que já reclama. Por que será que as pessoas reclamam? Por que fica difícil entender essa questão do louvor diferenciado? Eu penso que por causa do tradicionalismo. E aí nós temos que diferenciar a tradição do tradicionalismo. A tradição é saudável, nós precisamos e temos uma tradição cristã que vem de muitos e muitos anos e que nós precisamos preservar.
em termos de todos os aspectos do culto, a liturgia, a eclesiologia. Agora, o tradicionalismo é quando as pessoas tentam manter uma mesma visão, um mesmo princípio que foi usado há muitos anos atrás. É aquela coisa do, no tempo do meu avô era assim, ou sempre foi assim aqui na igreja, nós sempre nos alegramos. Eu lembro que há 50 anos nós já cantávamos nesse ritmo, né? E é aquilo que a gente chama de síndrome de Gabriela. As pessoas não estão dispostas a mudar, às vezes, por causa do saudosismo. E isso é o tradicionalismo. Isso precisa ser neutralizado. Os bons ritmos, mesmo os ritmos antigos, os mais conservadores, eles são saudáveis para a igreja. Mas a igreja precisa entender que nós vivemos num contexto hoje onde vários ritmos são utilizados e eles precisam ser utilizados para a glória de Deus. E nisso não há pecado, não há dolo algum, muito pelo contrário. Como eu disse, quando as pessoas se alegram, certamente o coração de Deus se alegra. E uma coisa interessante que nós temos visto por esse país afora, e nós temos feito trabalhos dessa natureza em todo o país, é que quando a gente chega numa igreja, na quinta, na sexta-feira, fica todo mundo durinho, todo mundo assustado, né, com aquilo que vai ver. Alguns nem vêm à igreja, falam, eu não vou me submeter a uma coisa dessa. Mas quando chega no domingo, já está todo mundo feliz, porque percebem que Deus está além dessa questão do ritmo, né? E que as músicas que nós cantamos, todas elas glorificam o nome do Senhor Jesus. Você encontrou barreira nas igrejas ou em algumas igrejas em função desse estilo, desse ritmo? Graças a Deus hoje está sendo muito mais aberto, né? Eu sou missionário da Junta de Missões Nacionais, uma organização missionária da Igreja Batista. E hoje, graças a Deus, a gente está tendo uma abertura legal que a gente tem usado o rap para o trabalho da obra missionária. Temos pregado o evangelho e tal, usando o rap. Mas no início a gente teve bastante resistência, talvez o pessoal olhava a gente não era missionário, não era pastor, nada, e ficava um pouco cismado, né? A gente se veste diferente, fala diferente, né? Tem um pensamento diferente. Então, no início eu enfrentei muitas assim. Hoje, graças a Deus, está um pouco mais aberto. Mas ainda tem muitas barreiras, muitas resistências em relação a esse ritmo. Certo. Qual o papel da música na igreja? Você que é músico. Bom, o papel da música na igreja é fundamental. Eu acredito que uma igreja que não valoriza os músicos, não valoriza a música na igreja, ela fica uma igreja fria, né? Sem emoção, sem sentimento, né? Eu trabalho com samba na igreja e também encontramos ainda algumas resistências dentro desse ritmo, porque é um ritmo nosso, nacional, brasileiro, que nós gostamos de trabalhar com ele, mas muitas das vezes, quando a gente chega numa denominada igreja, a gente encontra algumas resistências, porque por causa dos instrumentos, é tantã, é surdão, é o cavaquinho, o banjo. Então isso a gente realmente encontra, mas a música ela é fundamental para a adoração, para que a gente possa exaltar o nosso Deus com aquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso, que é o louvor. Assim, na opinião de vocês, o que é que vai caracterizar a chamada música cristã? Né? Porque aí a gente está falando, então tá, qual é a diferença? Né? O ritmo é o mesmo, o que toca aqui, toca lá, é válido a gente usar todos os ritmos. O que vai diferenciar uma música pagã, vamos chamar assim, uma música do mundo, de uma música cristã? Sem dúvida nenhuma, a mensagem, né? Então, a mensagem que se canta numa música contemporânea é uma mensagem que glorifica o nome de Deus. Muitas vezes, até com uma linguagem diferenciada, como no caso do rap, né? Muitas vezes se usam palavras que não são comuns dentro do ambiente de igreja, mas certamente que glorificam o nome do Senhor. Nós trabalhamos, eu acho que um dos ritmos mais radicais com o qual eu trabalho é o hardcore, que é rock pesado mesmo. É aquele rock que a pessoa nem canta, ela urra, né? Então, normalmente, quem consegue entender, quem curte aquela música, consegue entender com clareza o que se canta, né? E aquela mensagem, ela vai no fundo do coração das pessoas.
Eu tenho uma experiência, por exemplo, em Heliópolis, nós temos um trabalho, nós estamos começando lá um trabalho que se chama Arena Jovem Underground, que é um local específico para rock and roll mesmo. E nós, uma vez a cada mês, nós estamos indo a uma praça, onde fica um grupo grande de roqueiros. E a primeira vez que nós estivemos lá, eu levei um grupo de extremo core, que é o hardcore pesado mesmo. E foi interessante que quando o grupo começou a tocar, aquela galerona toda da praça se aproximou. E eu confesso que nem eu mesmo consegui entender direito o que o cidadão estava cantando, porque é um ritmo bem forte mesmo. Mas aí eu encostei perto de algumas pessoas para poder trabalhar a questão da evangelização, e aí eu ouvia eles falarem entre si, pô, meu, aí o que o cara está falando lá, Jesus de fato é o cara e tal, coisas dessa natureza. E como resultado disso, hoje nós temos já algumas dessas pessoas que foram alcançadas na praça através deste ritmo. É claro que quem convence é o Espírito Santo de Deus e o atrativo maior é Jesus Cristo, mas a estratégia de trazê-los para o grupo maior, ela tem sido interessante. E hoje eu já tenho pessoas destes grupos que já estão frequentando a igreja. Como existem pessoas lá em Paraisópolis, do rap, que já foram alcançadas e que frequentam a igreja hoje, e da mesma forma do samba, né? Algumas pessoas que nunca imaginavam que a igreja poderia ser, digamos assim, tão alegre, num padrão diferente daquele que nós temos, e acabam se agregando. Então a diferença está exatamente aí, nas mensagens e na unção de Deus, porque toda música que nós tocamos em termos de underground, certamente elas recebem a unção de Deus. E esse é o tempero que diferencia de todos os outros músicos e músicas que tem por aí. Normalmente, quando a gente começa a pensar numa música para adoração, né, aquele momento de louvor, de adoração a Deus, a gente tende a pensar em músicas mais calmas, músicas mais inspirativas, músicas que te elevem, né? De uma forma mais direta ao Senhor, coisas assim. O que não é muito compatível, segundo alguns, com ritmos como o funk, como o samba, né? Que eles são ritmos agitados, etc., que trazem uma certa inquietação, até física, né? Porque são ritmos que não te provocam. Você estava cantando aqui, eu estava vendo o pastor aqui todo o tempo todo. E é natural, né? São ritmos que mexem até com o teu físico. Existe uma música especial para adoração? O funk, o samba, o pagode, o rock, por exemplo, eles seriam músicas muito mais para alcançar os jovens e fazê-los prestar atenção no Evangelho de Cristo? Como é que é essa questão? A questão é cultural. Por exemplo, se você pensar numa igreja na África, você vai ver um cenário que é bem diferente daquele cenário das nossas igrejas aqui. Né? Assim, o pessoal se anima muito, o pessoal dança de forma ritmada, toca ao som de atabaques. Então, toda a questão é uma questão cultural. Essa nossa visão dessa música mais calma, tocada a piano, tocada a teclado, é por conta da nossa cultura religiosa, que é de linha americana. Então, nós temos essa cultura que é muito parecida com os americanos. Mas vamos supor que os africanos tivessem plantado o evangelho aqui no nosso país, com toda certeza a nossa visão eclesiástica ou eclesiológica nas nossas igrejas e litúrgicas seria diferente da nossa. Me lembro de um pastor que um dia ele estava trazendo uma mensagem, né, eu vi na internet, e ele dizia que era impossível você ser tocado por Deus, você sentir que a música é de Deus através de ritmos como o rock, o rap e outros ritmos. Eu já ouvi esse tipo de comentário. E só que na prática, talvez teoricamente ele pode dizer isso, mas na prática nós não vemos isso. Quando nós cantamos, né, nós vemos pessoas se arrependendo, pessoas chorando, pessoas sendo tocadas por um ritmo que parecia que era só para dança, só para agito, né? Mas nós cansamos de ver de pessoas entregando a Jesus para entender a mensagem de Deus através da música, né? Então eu creio que isso na prática é bem diferente. Então eu acredito, o Godoy falou, é questão cultural. A pessoa, talvez uma música muito calma para ela não é agradável. E um rap seria mais agradável, ou um rock seria mais agradável. Né? Ou outro estilo musical seria mais agradável e ela se identificaria muito mais com esse estilo. Eu vejo também, dentro do samba, por exemplo, nosso grupo Redenção, nós tocamos aquele louvor poderoso Deus que, assim, teoricamente não caberia dentro de um samba. E ela fica lenta, ela fica gostosa e
quebra tremendamente todo o paradigma, todas as barreiras quando a gente toca essa música na igreja, também porque as pessoas não entendem que pode ser tocada também através de um ritmo mais lento, o pagode, o samba, e a gente faz muito isso nas igrejas, e a gente utiliza também muitas músicas tradicionais e transforma em samba, e as pessoas ficam assim, poxa, mas ficou legal, ficou ótimo, ficou maravilhoso. Então, quer dizer, a gente quebra muitas barreiras porque a gente traz aquela tradição, né, aquele tradicionalismo, e a gente transforma isso em pagode, em samba. Então, E só uma colocaçãozinha final, com relação à dança, nós não podemos nos esquecer que o próprio Salmo 150 diz que nós louvamos a Deus também com danças. É verdade. Saltério, harpa. Né? Talvez lá se falasse na harpa e no saltério, especificamente citando esses instrumentos, porque fossem os instrumentos existentes naquele momento. Né? Eu já vi muita gente se retirar do culto por conta do ritmo, né? E de repente um hino está sendo tocado lá no ritmo de samba, etc. Por se alterar o ritmo de um hino já existente, de um cântico já existente, eu já vi muito crente se retirar por conta disso. E a gente consequentemente, a gente se esquece, nós nos esquecemos que quando nós estamos ali para adorar o Senhor numa igreja, seja lá onde for, a nossa função é adorar a Deus. E quando as pessoas se retiram, dá a impressão de que eles não foram ali para adorar o Senhor. Né? Então, parece que o culto era para eles. E não é para a gente, é para o Senhor. Né? Em vez da gente, naquele momento, parar e dizer, Senhor, usa né, essa música, esse ritmo para tocar pessoas que estão aqui. Se a gente acredita que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, nessa hora o que a gente tem que fazer é dizer, Senhor, usa. Alguém aqui deve estar precisando desse ritmo, precisando desse louvor, portanto, toca. Vai na frente, né, e faz acontecer. Vale ressaltar também que alguns ritmos que nós consideramos na igreja, as pessoas consideram mais sagrados, né? Em outra época não era tão sagrado. Era música que tocava em cabaré, que tocava em casa de show, né? É verdade. Eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo, a nossa primeira paradinha, aliás, nossa segunda paradinha aqui, né? Mas a gente volta já, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Pois é, a gente está aqui conversando com você sobre a música contemporânea na igreja, porque tem a pergunta que não quer calar. Todos os ritmos louvam a Deus e mais. As músicas modernas, elas realmente contribuem para alcançar os jovens, né? É sempre uma questão e uma dúvida colocada por diversos cristãos. E o que vocês estão colocando aqui é que, sim, todas as músicas, todos os ritmos louvam a Deus, né? O importante é a letra, é aquilo que é o coração da gente no momento da expressão desse louvor. E como é que é? Vocês têm algum tipo de estatística, algum tipo de resultado que possa realmente convencer de que esses novos ritmos eles têm atraído mais os jovens? Eu trabalho no Paraisópolis, é uma comunidade grande de São Paulo, a segunda maior comunidade de São Paulo, né? E nós percebemos, quando nós plantamos aquela igreja, o nome da igreja é Missão Batista Underground, tem a finalidade de trabalhar com tribos urbanas. Então a gente tem adotado alguns ritmos característicos de tribo urbana, o rock, o rap, o samba e vários outros, né? E percebemos que a missão cada vez mais tem muitos jovens têm ido nessa missão, têm adorado o Senhor naquele lugar. E percebemos um diferencial, não que nós sejamos melhores que outras igrejas, mas um diferencial na nossa missão. E percebemos que vale a pena continuar fazendo o que a gente está fazendo lá. Muitos jovens em pouco tempo de missão, nós não temos nem um ano de missão, nós temos mais de 50 jovens frequentando lá, fora pessoas que vai esporadicamente. Né? É uma pergunta que nos chega aqui para vocês, né? Essa questão, vocês falaram aqui na dança, a questão dos ritmos versus a própria questão da dança. E a pergunta ou a colocação é samba. O rebolado é o rebolado, seja gospel ou não gospel, o rebolado ele vai atrair para uma questão mais de sexualidade, uma questão física. Como lidar com isso? Bom senso e canja de galinha faz bem para todo mundo, né? Então, quando você está dentro da igreja, é óbvio que, apesar do ritmo ser um ritmo que leva a um tipo de expressão corporal
digamos assim, mundana, a pessoa vai saber como expressar a sua alegria ali de tal maneira que não fira nem os padrões éticos e morais da congregação, nem os olhos das pessoas que estão lá e tampouco o coração de Deus. Porque se a gente for pensar dessa forma, você sabe que o ritmo que predomina na igreja são as músicas mais lentas. Né? Então, quer dizer, se fosse dançar música lenta ia ser agarradinho? É óbvio que não. Né? Nós temos feito trabalho com samba, com hip hop nas igrejas, e muitas pessoas, elas dançam de tal maneira que não fira o bom senso, o padrão ético, moral da igreja em si, e que não traga nenhum tipo de escândalo. É uma questão de bom senso. A pessoa vai expressar a sua dança da maneira adequada para aquele lugar que ela está. Né? É óbvio que se alguém sair rebolando no meio da igreja, ela mesma não vai se sentir à vontade para fazer isso. E eu confesso para você que há anos eu trabalho utilizando essas estratégias e não me lembro uma única vez de ter tido algum problema numa dessas situações. Eu queria fazer essa pergunta para o Jânio. Ele que canta, né? Ou toca o samba, essa coisa toda. Você já viveu alguma situação em que, provocado pela música, houvesse um exagero e algum tipo de problema nessa linha? Olha, Celeste, realmente nós já vivemos isso. Houve uma programação que era de juventude e, infelizmente, uma jovem que não estava dentro do contexto da igreja, ela foi ali como visitante, ela começou realmente, mas logo veio uma outra senhora da igreja e conversou com ela, falou que aquele local não era adequado para aquele tipo de dança. Então, aquilo que o pastor Celso colocou foi bem colocado realmente, porque as pessoas da comunidade, da igreja, sabem se comportar, entendeu? Curte a música simplesmente sem haver a necessidade de estar se expondo sensualmente, né? Vocês consideram que existe alguma música que possa ser vista ou direcionada como pecaminosa ou maligna? Eu acho que o princípio é o mesmo da música gospel, vai depender da mensagem. Né? Eu frequentei a macumba dos 12 até os 28 anos. E dentro da macumba eu já vi muitas músicas de ritmos diversos que adoravam ao diabo, que manifestavam adoração ao demônio. Hoje você vê muitas músicas que ainda são dessa forma, né? Músicas mundanas que fazem apologia ao crime, que fazem apologia ao uso de drogas, ao próprio satanismo. Então, a questão é a mesma, depende sempre da mensagem que ela traduz, porque o problema não está no ritmo. É isso que tem que se entender, o problema não está no ritmo, o problema está na letra da música, na mensagem. Porque essa história, eu volto a dizer que o diabo é o pai do rock, isso é conversa fiada. O pai de todos os ritmos é o Senhor Jesus. O diabo, ele tenta usurpar, mas ele não vai conseguir, porque Deus é maior. Afinal de contas, foi ele que criou o mundo, criou e todas as coisas. Exatamente. Né? Eu já falei uma vez aqui sobre isso e lembro, quando surgiu aquela história da nova era, onde você usar qualquer coisa do arco-íris passou a ser maligno, né? Todo mundo dizia, caramba, mas você está usando isso é nova era, você não pode usar e tal. Quando o arco-íris, um dos maiores símbolos da aliança de Deus, né? Com o homem. E aí a gente começa a abrir mão disso porque a gente começa a dizer que é do diabo, que tal, e deixa... efetivamente cede o lugar, né? Então, louvor, adoração ao Senhor é algo que vem mesmo do coração do homem, a forma como você canta, como você se coloca. E aí o ritmo, eu particularmente também acho que ele não é o fator decisivo. Na verdade, você se identifica com aquele ritmo e você pode colocá-lo para alcançar o coração do Pai, eu acho que a gente chega lá, eu acho que a gente chega sim, e que isso é minha opinião, né? Também tenho direito a ter opinião, eu acredito que isso, de fato, alegra o coração de Deus, né? Realmente alegra o coração de Deus. Como equilibrar a questão dos hinos tradicionais, né?
chamados tradicionais e as músicas modernas nos cultos das igrejas. Na opinião de vocês, isso pode ser utilizado dentro de qualquer igreja? É melhor que se direcione para a tribo A, a tribo B, os ritmos? Como é que vocês veem isso? Tenho ensinado bastante meus jovens a respeitar outras faixas etárias, né? Ontem mesmo nós estávamos no culto, foi um culto maravilhoso, onde nós pudemos cantar um rap ali, mas também cantamos alguns hinos do cantor cristão. E terminamos naquele culto abraçando alguns senhores e senhoras de idade, eles respeitando a gente respeitando eles. Eu acho que isso deve acontecer na igreja. Isso é a igreja. Você amar pessoas diferentes, pessoas que se vestem diferente, talvez tenham uma filosofia diferente, um jeito de vestir diferente, mas haver esse amor, né? Haver essa tolerância um com o outro, né? Esse amor verdadeiro. Creio que isso é possível acontecer no culto. Na minha missão tem acontecido isso. Talvez numa vida antes de Cristo, os jovens da minha missão viviam brigando um com o outro por ter um estilo diferente. O roqueiro não gosta do rapper, o rapper não gosta do emo. Né? E hoje na minha missão isso tem acontecido. Tem acontecido pessoas amando umas às outras, mesmo sendo de tribo diferente. O emo respeitando o roqueiro respeitando o rapper. Então eu creio que no ambiente onde a presença de Deus está, no ambiente onde as pessoas aceitaram a Jesus, é possível haver paz, é possível haver compreensão, é possível haver unidade, mesmo sendo diferente. Como é que você sente isso, Jair? Bom, verdadeiramente a gente tem... Eu fui criado dentro da Igreja Batista também, e a gente sempre preservou muito o tradicionalismo dentro das igrejas, né? E hoje, com essa abertura, eu vejo que há uma possibilidade de se unir, de ter essa união, de você respeitar quem gosta de ritmo A, ritmo B, ritmo C, sem haver essa desavença, né? Essa discórdia. Quando era culto de mocidade, os idosos não iam, quem era mais... né? Quando era culto de senhoras, os senhores... os jovens não iam, então sempre houve essa divisão, essa diferença, né? Mas hoje isso está se quebrando, graças a Deus. A gente vê que a igreja está sendo mais humana, tem vivido uma coinonia, uma harmonia bem maior. A gente está falando aqui dos ritmos das músicas, mas também tem a ver com os instrumentos musicais, né? Eu lembro, por exemplo, na minha infância... a Assembleia de Deus, por exemplo, sempre era uma coisa assim muito gostosa, porque eles gostam muito de usar, né? Instrumentos de sopro, orquestras, aqueles como é que chama? De percussão também. Sempre foi, né? A Igreja Batista não, ela é mais calminha. A minha igreja agora já aceita a bateria de uma maneira mais tranquila, mas foi um complicômetro. No momento que chegou a bateria na igreja, era uma loucura. Muita gente saiu da igreja por conta disso, porque não aceitava esse tipo de instrumento na igreja, né? Uma pena, porque... Uma pena no sentido, claro que a gente respeita todo mundo, mas é aquilo que a gente já falou aqui. Perdeu uma oportunidade de abençoar uma pessoa. É verdade, né? E a igreja tem crescido, tem muitos jovens, mas a gente ainda percebe que, por exemplo, esses instrumentos mais fortes, eles vêm para fazer parte da rotina do culto em momentos dias especiais, né? O dia da festa, o dia que você tem uma cantata, alguma coisa assim, diferente de... no culto rotineiro, como acontece, a Assembleia de Deus, por exemplo, ela tem esse ritmo, né? Mais forte e contínuo também a cada dia na igreja. Né? Em termos de instrumento, eu toco um instrumento que é bem diferente, não é muito comum, eu toco cuíca, inclusive eu toco com o grupo Redenção. Então, uma coisa que acontece sempre, depois das nossas apresentações, um grande número de pessoas vem até mim porque eles querem ver como é que aquele negócio funciona, que não é um instrumento tão comum, né? Hoje eu acho que nós já não temos tanto, você falou na Igreja Batista, hoje nós temos conseguido quebrar muitos paradigmas. Nós temos feito trabalhos como esse em todo o país, né? Nós temos tido uma agenda bastante cheia, movimentada e temos ido inclusive em igrejas extremamente conservadoras. Recentemente nós estivemos numa igreja lá em Salvador e quando o pastor foi nos buscar no aeroporto,
ele veio nos orientando do aeroporto até a igreja. Olha, você vai devagar, porque o pessoal não está acostumado, veja lá o que vocês vão fazer. E isso foi na sexta. Quando foi no domingo, estava todo mundo caindo no samba, por assim dizer. Muito embora fosse o hip hop, mas todo mundo se alegrou, porque pôde perceber que não é esse bicho de 7 cabeças que pintam por aí, né? Então, os instrumentos hoje, graças a Deus, já não tem mais aquele preconceito todo, né? Além da bateria, hoje já tem a percussão completa na igreja, os instrumentos de sopro estão presentes, e instrumentos que não são tão comuns, como o cuíca, como agogô e outros tantos que estão presentes no dia a dia, nesses ritmos que nós trabalhamos, que são diferentes. Perfeito. A gente já vai para mais um intervalo e quando eu voltar eu queria ouvir de vocês qual o direcionamento que vocês dão para que a música, em qualquer ritmo, ela possa efetivamente ser usada como instrumento de evangelização. Tá bom? Intervalo. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, a gente conversando aqui sobre a questão da música moderna, música contemporânea nos templos, na igreja, né, na nossa liturgia de culto. E aí, qual era a sua opinião no início do programa? Mudou? Ajudou? Ajudou na sua reflexão? Você concorda com o que foi dito aqui? É o que a gente quer, ajudar você a refletir sempre, né? Queridos, dicas para quem está nos ouvindo de como utilizar essa música contemporânea como instrumento de evangelização. Eu sempre digo o seguinte, que você não pode querer forçar a barra. Você só pode usar se você tiver os talentos disponíveis para isso, né? Porque existe uma cultura assim bem estranha na igreja, e eu já ouvi isso, você já deve ter ouvido também, certamente os nossos telespectadores também. Eu não sei cantar não, mas como é para Jesus, lá vai, né? Desse jeito não dá certo. Para você ter um ritmo diferenciado, para você ter um grupo diferenciado, a primeira consideração é você ter os talentos dentro da igreja. Eu entendo que todos os talentos que estão na igreja, eles foram colocados lá por Deus para serem utilizados. A segunda coisa é fazer isso sempre para a glória de Deus, né? Nenhum de nós aqui tem a pretensão de ser artista. Se nós quiséssemos ser artistas, nós não estaríamos cantando em igrejas, estaríamos cantando em clubes, né? Então, quando você está lá, você tem que entender que mesmo com um ritmo diferenciado, o personagem principal naquele contexto é Jesus Cristo e nunca a própria pessoa. E a terceira coisa é ter muito critério para poder escolher as letras, né? No caso do Poçan, por exemplo, que faz as suas próprias canções, ele que escreve suas próprias canções, ele precisa ter muito critério. Ele tem que falar do amor de Deus, usando uma linguagem que seja apropriada do rap, senão o pessoal não vai ouvir. Não adianta querer usar uma linguagem que é uma linguagem da igreja, né? Mas os contextos, os princípios dentro da música dele precisam estar voltadas para o projeto de Deus na vida da pessoa. E a mesma coisa no samba. Então, eu acho que se observar esses 3 princípios, já está num bom tamanho para ter uma música de qualidade diferente dentro da tua igreja. Perfeito. Eu ainda queria ouvir vocês sobre o seguinte, num tempo em que se fala tanto sobre intolerância, intolerância religiosa, intolerância de tantas questões, a rejeição a essa música, esse tipo de música contemporânea, é um sinal de, vocês já falaram, né, de preconceito, etc., mas também de intolerância? Sem dúvida. Quando a gente assume essa postura de tocar música diferente na igreja, nós temos o bônus de entendermos que estamos fazendo o melhor, estamos dando o melhor de nós para Deus, mas temos o ônus também, né? De arcar com toda a crítica que estiver presente e sempre vai estar presente. Mas eu aprendi um ditadozinho popular que me ajuda a lidar bem nessas questões. Eu aprendi na vida o seguinte, que uma árvore ela só toma pedrada quando ela tem fruto, né? Então, assim sendo, toda vez que a gente for criticado, eu vou considerar isso como um sinal de Deus que eu estou no caminho certo, né? Porque o próprio Jesus, quando esteve na terra, ele foi criticado e criticado muito, e ele seguiu adiante com o seu propósito, e graças a Deus, por causa disso, estamos todos nós aqui
salvos pelo sangue de Jesus. Aprendi, vou usar e concordo. Uma árvore só toma pedrada quando ela tem fruto. Verdade. Ninguém vai jogar pedra para derrubar a folha, né? Verdade. Normalmente, só atrás do fruto. Bacana, bacana. Queridos, brigadíssima pela presença e participação de vocês. Muito bom conversar com vocês sobre esse tema. Acho que foi esclarecedor. Né? Que Deus abençoe o ministério de cada um de vocês, Jânio, sua despedida para o nosso grupo, para os nossos telespectadores? Bom, eu gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui falando sobre esse ritmo de músicas contemporâneas, né, músicas atuais que tem hoje está inserido nas igrejas, né, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Aqui nesse programa. Amém. Possamos. Também quero trazer o agradecimento por essa oportunidade e agradeço a Deus também por a gente estar discutindo esse tema. Creio que vai ajudar muitas pessoas a entender um pouco sobre essa variedade de ritmos que existe. E a gente acredita nisso aqui, sabe, Possamos? Cabeça para cima. A Boas Novas acredita nisso, que quanto mais a gente pode falar sobre as questões, a gente ajuda as pessoas a formarem opinião e, a partir de formar opinião, se posicionar e abrir novas oportunidades e novos caminhos. Pastor, sua despedida. Ok, eu quero agradecer ao convite, né? Já estou até quase que me acostumando a estar aqui com a Celeste nesse programa tão legal e outros programas também aqui das Boas Novas. E quero desafiar você aí que está do outro lado da telinha aí, se de repente você tem algum preconceito, se você quer ver isso de perto, pode fazer contato conosco. Essa galera caminha conosco aí e estamos prontos para ir até a tua igreja, para abençoar e sermos abençoados com vocês, louvarmos a Deus num ritmo diferente. E você só vai sentir o gostinho mesmo se você nos levar até lá. Ou outro grupo qualquer, né? Aí você vai sentir a pegada, e a pegada é boa, a pegada é de Deus. Deus abençoe você que está nos assistindo aí. Um beijão no coração de todo mundo. É isso mesmo, que Deus possa abençoar você. E olha, a gente vai terminar o programa, como sempre, com boa música. O pastor Celso e o Jânio podem se integrar ao grupo, né, ali, que vão também cantar pra gente nesse momento. E você sabe que a sua participação conosco, ela faz toda a diferença. Que Deus possa abençoar a sua vida e te encher de bênção, de paz e de compreensão, para que a palavra dele possa chegar até os confins da terra, como ele mesmo nos determinou. Fica com o Grupo Redenção. Brigadíssimo. Paz. Deus enviou teu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Deus enviou teu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus.
vida.